O ataque especulativo, normalmente, ele é um movimento de massa de investidores que não respeita mais os fundamentos econômicos, né? Não é o caso que está acontecendo no Brasil. A gente tem uma dinâmica de dívida explosiva, né? A taxa real de juros no Brasil está em 10%, custo de rolagem é muito alto, capacidade do país crescer é 2%, portanto, a capacidade de você arrecadar impostos é baixa. Então, não há nada que vá controlar essa dívida. E quando você olha para frente, você fala, bom, então teremos aí 2 anos difíceis, o governo vai fazer um ajuste forte nas contas públicas para equilibrar a dívida, mesmo que dando sinais de médio prazo? Não vai fazer, porque o período é eleitoral, nenhum governo faz ajustes duros em momentos de eleição competitiva como teremos. Então, acho que há uma leitura de que a dívida no Brasil está sem controle e isso está assustando investidores locais e globais. Portanto, tem uma busca por dólar num momento globalmente difícil, de baixo crescimento, juros altos. Então, acho que é uma decisão racional de tirar dinheiro do país, o que gera, obviamente, toda a desorganização econômica aqui dentro. Bom, falando sobre dólar, já aproveitando... Veja bem, Demetrio, eu sou um advogado da guerra. Eu gosto do contencioso, eu gosto do embate. Mas para que eu possa ter esse embate de maneira forte, de maneira segura, eu preciso ter acesso aos autos. O que precisa ser colocado até o momento que eu não estou tendo o direito de exercer o direito de defesa. O que o senhor está pedindo? Eu pedi, veja bem... Porque o relatório está público. Mas o que me parece básico? O meu cliente foi preso com base de um acordo de colaboração premiada homologado por um ministro do Supremo Tribunal Federal. E como é que eu vou me defender dessa prisão para valer? Eu preciso ter acesso a essa colaboração. O ministro não me deu. O senhor quer acesso à delação do Mauro Cid? Sim, entendi. Uma delação de um cidadão que prestou 11 depoimentos, que imputa o meu cliente exatamente ali quando a cortina vai ser fechada para ele ter a sua colaboração cancelada, ele coloca uma mentira escancarada. E na sua avaliação, por que o Supremo não lhe deu acesso à delação? Não tem a decisão ainda do ministro, entendeu? Eu espero que ele dê, porque assim que eu tiver acesso, sabe o que eu vou fazer? Eu já pedi a oitiva do general e mais, eu vou pedir uma cariação. Eu vou pedir uma cariação entre o Braga Neto e o Cid. Eu quero os dois ali, um na frente do outro. Não é possível. O próximo presidente da República. Vocês passaram, quantos anos vocês passaram ouvindo dizer que o Maduro era um homem mau? Muito, sabe? Muito. Aqui, já, presidente, aqui. Uma foto. Eu saludo aí, presidente aí, cumprimento. A imprensa do Brasil ficou o tempo todo focada no governador Tarcísio e no secretário Derrite. A imprensa brasileira é covarde. Ela não diz em momento algum que a Bahia é 10 vezes mais violenta que São Paulo. Eles não falam isso. Eles só se preocupam com o Derrite e com o Tarcísio, onde a violência está em queda há 2 anos, onde o roubo de carro caiu ao menor número da série histórica de 22 anos. Mas eles só querem saber do Derrite e do Tarcísio. Da Bahia, nada. Do Amapá, que é o estado mais violento da federação hoje, nada. Da Paraíba, onde a letalidade policial mais que dobrou em 4 anos, nada. Mas com o Derrite e com o Tarcísio, o tempo todo. É uma covardia, é claramente, ou é um desconhecimento da imprensa brasileira, que não lê relatórios, né? Ou então é aquela questão mesmo de eleição, sabe? Sai fora!
deixa comigo, nós vamos criar um imposto novo. Claro que imposto para o pobre pagar, o imposto da honestidade. O pobre adora entrar em fila, pagar imposto. Você redige o decreto e manda para o homem assinar. Mas é uma medida muito impopular, o povo vai chiar. Que chi, que lata, que mi, que bufo, desde que pague direitinho. Isso não é justo pro povo, né? E o que é justo pro povo? O quê? Aqui não tem novidade nenhuma, é uma coisa como outra qualquer. Apenas nós confessamos. Corrupção sim, mas dentro da maior honestidade. Pra você que fez o L, tô lançando um hit novo. Grita e chora bem alto. Faz rasguinho, faz rasguinho, faz rasguinho de ovo. Faz rasguinho, faz rasguinho, faz rasguinho de ovo. O povo não é burro. Não adianta achar que o estelionato eleitoral que está sendo realizado agora vai conseguir segurar essa bronca, porque não vai. Não vai. Foda-se se o Lula, nos anos 80, era o messias do sindicalismo. Foda-se se no governo Lula 1 e Lula 2 tirou 500 bilhões de pessoas da pobreza. Foda-se, isso não importa. Não importa. Não importa. Porque o que está acontecendo agora, está acontecendo agora. Agora. O cenário de terra arrasada que a gente está vivendo, e é só o começo, é desalentador. Desalentador. O governo Lula não tem nada para mostrar para a classe trabalhadora. Nada. 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 Um projeto que está sufocando a classe, está jogando a classe trabalhadora no colo político da extrema-direita. A direita e a extrema-direita vão nadar de braçada. O resultado já se mostrou nas eleições de 2024. Já se mostrou. O campo progressista perdeu. Perdeu feio, perdeu de lavada, perdeu humilhado. E depois disso, o silêncio. E não interessa, não importa se o que o Nicolas, a direita ou a extrema-direita está dizendo é falso ou não é falso. Porque agora o estrago está feito. Agora o estrago está feito. Agora o estrago está feito. Vejam, ontem a imagem que correu o mundo foi produzida aqui no Brasil. Um mundo que tem guerra, que tem Kim Jong-un, que tem bomba, que tem Trump, que tem tal. A imagem que correu o mundo ontem foi produzida aqui no Brasil. Um apartamento do Gedel Vieira Lima, vamos parar com essa palhaçada de dizer atribuído a ele. É dele, a grana é dele, o apartamento era usado para guardar coisas dele, estava cedido a ele. Encontraram 50 e quase 2 milhões de reais. Eu peguei aqui no Google, hoje de manhã, o ranking dos maiores assaltos da história no mundo, em todos os tempos, Para vocês terem uma ideia, o assalto do Gedel, só esse aí, porque vocês imaginem o que ele não guardou em outros lugares, o que já não gastou, a quantidade de sapato do Butã que distribui para as amantes, para a mulher sei lá para quem, para os amigos, as participações dos associados nos crimes, quantos já levaram a parte deles. Isso que sobrou aí, apenas isso que sobrou aí, 52 milhões de reais. Convertidos em dólares. O ranking mundial dos assaltos está em dólar. Tá certo? Sabem em que posição o Gedel fica, minha gente? Ele fica no 7º lugar. É o 7º maior assalto da história no mundo, em todos os tempos. Esse volume de grana na mão desse lado. Eu sou jornalista, sou teu colega, estou te avisando que é para preservar a tua integridade. Ó, o povo está vindo tudo aí. Tá? Então, a gente pode gravar aqui, é isso? Não seria recomendável para quem fala mal do movimento social, outro fica lá do lado do carro da polícia. Tá? Eu estou te avisando pro bem, teu bem. Você não sabe nem o que eu estou falando? Não, mas vocês falaram uma sessão do SPT, não são? Não, sou da RIC, da RIC Record, aí o pessoal falou ali. Não, SBT não é. Da Record. Mas é isso, eu acho que a imprensa está toda junto no golpe. Tá? Record, Band, Barará, tudo isso aí. Tá? Eu sou do Rio Grande do Sul, tá? Sou presidente do Sindicato de Jornalistas do Rio Grande do Sul.
Fazer só mais uma pergunta, deputada. A gente viu recentemente, foi divulgada uma pesquisa Quest que apontou que entre os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro, quase 40% entendem que de fato houve uma tentativa de golpe. Como que a senhora avalia esse cenário? Eu desconheço essa pesquisa. A última que eu vi dizia que 80% da população não acreditava em golpe. Então, pesquisa tem para todo gosto. Pesquisa tem para todo gosto, tá? Agora, eu acho muito absurdo, né? Falar em kid preto, em grupo de elite, que não conseguiu dar um golpe porque não pegou um táxi. Então, é tudo tão risível, é tudo tão absurdo, tão fantasioso, que não dá pra gente conversar, a não ser partindo pro deboche. Então, assim, nada do que esse povo fala pode ser levado a sério. Desculpa, eu não vou levar a sério, porque eu sou uma pessoa séria, eu tenho uma formação acadêmica séria, eu sou uma parlamentar séria, então eu não vou ficar entrando em conversa de maluco, tá? Minuta, apócrifa que fala em golpe, conversa de WhatsApp, igual aqueles empresários que foram presos, que fizeram um joinha. Todo esse tipo de coisa, todo esse absurdo já vem acontecendo há muito tempo e vão só aumentando, engrossando o caldo. A temperatura está subindo muito. Pode ser que eles queiram prender muita gente ainda. Todas essas prisões são ilegais, são absurdos. O que a gente está vivendo é um verdadeiro inferno para as pessoas que essas sim são cumpridoras das leis. Tá? Então a bandidagem está solta, todo mundo sendo liberado, bandidos condenados, pessoas que devolveram milhões, que réus confessos, estão soltos. O PT está aí roubando de novo, as estatais que estavam dando lucro no governo Bolsonaro, de novo dando prejuízo, os pobres dos funcionários que dependem dos fundos de pensão aí, das estatais, de novo tendo que pagar essas dívidas, tendo as suas aposentadorias em risco. O crime voltou ao Brasil e sem cerimônia, é disso que se trata. Agora vão ficar fazendo phishing expedition, pegando o celular das pessoas para ficar procurando provas, para sustentar uma narrativa absurda. Eu confesso para vocês que a gente já está cansado dessa palhaçada. Tudo que está acontecendo, que o Brasil está vivendo é uma palhaçada. As pessoas de bem não toleram mais isso, o povo não aguenta mais. E a gente fica assistindo aí boa parte da mídia tentando fingir que está tudo bem no Brasil. Fingir que nós vivemos uma democracia maravilhosa. Não tem democracia, tem tirania, tem censura. Todos os dias a gente assiste julgamentos que querem censurar, o Supremo tentando calar parlamentares, parlamentares sendo indiciados por fala na tribuna. Como é que eu vou ficar aqui preocupada com kid preto, com minuta? Que palhaçada tudo isso. Um general 4 estrelas preso porque, a princípio, quis saber o que aconteceu numa delação premiada. O que que tem isso? Curiosidade agora é crime? Façam-me o favor, vamos deixar de palhaçada, vamos ter coragem de falar o que está acontecendo. O que está acontecendo é tudo ridículo, uma palhaçada, e ninguém acredita nisso. Através dos anúncios do Fernando Haddad. Tá, mas por que o mercado está nesse alvoroço todo? Por que todos esses dados estão explodindo? Vou explicar para vocês de uma forma bem simples. O que acontece? O mercado tem agora uma clareza de que o governo não tem responsabilidade fiscal como prioridade. Ele sabe que o governo não quer buscar o equilíbrio fiscal das contas públicas. E aí, o que o mercado faz? Para de financiar a dívida pública. Ah, mas o anúncio de corte de 70 bilhões em 2 anos que o Haddad fez ontem não é o suficiente? Não. Primeiro porque nós temos um governo que está aumentando seus gastos em 400 bilhões por ano. Segundo, só neste ano o déficit total nominal de janeiro a setembro está acima de 1 trilhão. Aí para 2025 o governo só quer cortar 30 bilhões. Sendo que lá em 2025 a projeção de aumento de gastos é de no mínimo 165 bilhões. E como que o mercado dá esse recado na prática para o governo? Vocês devem ter visto essas imagens aqui do Tesouro Direto. O que é o Tesouro Direto? Ele é composto por títulos públicos, que são títulos que o investidor compra, papéis que o governo vende para se financiar. E vejam que os juros desses papéis aqui do prefixado, do Tesouro IPCA, estão altíssimos. O prefixado, quase 14%, é altíssimo. O Tesouro IPCA mais 7 é um absurdo. E sabe o que é mais alarmante? Hoje mesmo o Tesouro fez leilão desses títulos do prefixado, não teve nenhum comprador. Ou seja, foram 0 propostas de compra, mesmo o governo pagando mais de 13% ao ano. Isso é um prêmio de risco altíssimo. Que prêmio? Um juros alto. Qual que é o risco? Investir no Brasil que não cuida das contas públicas. E aí o governo está sempre tendo que ofertar uma taxa maior para implorar para o investidor comprar esse título. E ninguém está querendo mais comprar.
E essa alta taxa de juros, ela pode ser rentável para quem compra esse título hoje, mas isso nada mais é do que o aumento da nossa dívida pública, que vai ser paga por gerações e gerações desse país. Só que isso o governo não explica para sua massa manipular. A mesma coisa em relação ao dólar. O dólar está subindo, por quê? O real se desvaloriza com essas medidas, a inflação sobe, a taxa de juros vai subir. Só que, claro, o governo já está com o discurso pronto de que o dólar está subindo só porque a gente está cuidando do povo, do pobre, com a isenção de quem ganha até 5 mil. Nossa, que hipocrisia você questionar a isenção de quem ganha até 5 mil. Óbvio que eles têm esse discurso pronto. Sendo que essa isenção do imposto de renda vai aumentar ainda mais a inflação. E aí eu falo uma coisa, nos dados oficiais tá 4 e pouco, não chegou nem a 5% ainda. Agora, na realidade, as pessoas estão fazendo o seu tabelamento por conta própria e o aumento da inflação no consumo já ultrapassou os 20%. É isso, minha gente. O Brasil está quebrando e a gente está assistindo tudo isso acontecer ao vivo. Só não enxerga a realidade quem realmente não quer. E acredito que esse modelo só poderá ser possível, Carlos, na medida em que a gente tente adaptá-lo à realidade cultural de um povo. Não dá para você pegar o regime cubano, colocar num navio, trazer para o Brasil, decreto-lei número 1, socialismo à la cubana. Não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantá-lo. Acredito nisso, trabalho para isso. Acho difícil, veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente para implantar esse socialismo levaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar num país de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente. Tá? Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto e é para isso que eu trabalho. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada, nós temos um Superior Tribunal de Justiça totalmente acovardado, um parlamento totalmente acovardado, somente nos últimos tempos em que o PT e o PCdoB começaram a acordar e começaram a brigar. O Senado Federal aprovou hoje o impeachment de Dilma Rousseff e Michel Temer já tomou posse como presidente do Brasil. Aliados de Dilma queriam e conseguiram que a decisão fosse tomada em 2 votações. O ministro Ricardo Lewandowski lembrou que aceitou destaques em outros momentos do processo de impeachment. O primeiro senador a se manifestar foi Fernando Collor. Ele lembrou que, ao sofrer o impeachment, renunciou ao mandato porque não queria perder os direitos políticos. 2 pesos e 2 medidas. Será possível ultrajar a Constituição brasileira através de um destaque que será votado. O Supremo Tribunal Federal mantém os direitos políticos da ex-presidente Dilma Rousseff. Ora! Foram 10 votos a 0 registrados no plenário virtual do STF. Ora! Os ministros rejeitaram o recurso do extinto PSL, que queria caçar os direitos da ex-presidente de se candidatar a cargos públicos. Em 2016, os senadores decidiram pela perda do mandato de Dilma Rousseff, acusada de crime de responsabilidade fiscal. O presidente do Supremo atendeu a um pedido da presidente Dilma. Ora! Vamos voltar a falar. Vai, Bruno Chay! O Trump já mandou o convite pra vir. Zuc disse que a censura chegou ao fim. Musk e Bolsonaro vai pra posse juntinho. Lá não vai ter petista nem comedor de capim. Tu não comeu a picanha. O Brasil tá uma zona. O dólar passou de R$6. Mas ainda tem jeito de acabar com o mal. O Trump tá voltando, isso é um sinal. Você vai ver, tu vai ver. Bolsonaro na posse do Trump esse ano. A direita tá voltando pra Globo sofrer. Você vai ver, tu vai ver. Bolsonaro na posse do Trump esse ano. Bolsonaro tá voltando pro PT perder. O governo quer saber como você ganha 5 mil e paga 10 mil de cartão, mas não quer saber como uma pessoa que ganha um salário mínimo faz para sobreviver pagando luz, moradia, educação, compra do mês e gás. Esse é o questionamento que tem sido feito nas redes sociais e faz todo sentido, e eu te explico o porquê. O governo Lula vai monitorar seus gastos com cartão de crédito e Pix, que movimentam acima de 5 mil reais para pessoas físicas e 15 mil para empresas. Isso todo mundo já sabe. E não, o
Pix não será taxado. Mas é bom lembrar que a comprinha da China não seria taxada, foi. Não ia ter sigilo, mas teve. Você ia ser isento do imposto de renda, não vai mais. Ia ter picanha, não teve. O Pix não será taxado, mas não duvido que possa ser. Enfim, quem será mais afetado com essa medida será o trabalhador informal. Feirantes, o seu João que vende picolé como ambulante, motorista de Uber, pedreiros, entregadores de iFood. Todos aqueles que lutam diariamente para ganhar vida honestamente vão sofrer. Esses trabalhadores que já vivem no aperto agora terão suas movimentações vigiadas como se fossem grandes sonegadores. Se fizer uma vaquinha para pagar o churrasco, vai ser complicado de explicar no imposto de renda. O amor tá custando caro demais. Pensa comigo. Microempreendedores representam 70% das empresas do país. Em 2025, por exemplo, o MEI poderá faturar R$81 mil por ano, ou seja, pouco mais de R$6 mil por mês. Essa maioria de brasileiros, muitos não declaram imposto de renda, porque senão não conseguem pagar suas contas. Se é difícil sem declarar, imagina o PT tirando 27,5% que você ganha. É impossível sobreviver. Porque se fosse para pagar imposto alto, igual na Suíça, mas ter o serviço da Suíça de saúde, educação e transporte, ok. Mas vocês estão há 4 mandatos no poder. Por que não botaram imposto sobre dividendo? Por que deram benefícios para bilionários? Por que deram dinheiro para a JBS? Por que deram dinheiro para o BNDE? Por quê? Vocês estiveram no governo. Vocês são governo. Nós estamos há 3 meses. Vocês tiveram 18 anos. Deputados. 18 anos no poder e não tiveram coragem de mudar. Não pagaram nada. Não cortaram dividendos. Deputados. Como eu fui oposição há muito tempo, eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Aí eu estava lá falando, eu tinha os números, não sei de que entidade que era, também não vou dizer aqui, porque eu já tenho 68 anos, não aguento. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Se não fosse Lula, a gasolina já estava a R$10 quase 10. O óleo já estava quase a 10. E o etanol já estava mais de 600. Caiu tudo. O arroz caiu, a carne caiu, o feijão caiu, o povo come, o povo é terra, o povo bebe. Porque agora é Lula, o maior presidente da história do Brasil. Lula! A gente tem um problema que a gente produz, a gente extrai bastante petróleo, mas a gente não consegue refiná-lo aqui. É ter resolvido isso? Sim. 2004, 2005 começaram a fazer 3 refinarias no Brasil, 2 no Nordeste e 1 no Sudeste. Nenhuma foi concluída, se torrou em torno de 100 bilhões de reais. O que o governo do PT também permitiu? Que o governo da Bolívia nacionalizasse 2 refinarias nossas lá. Você está dizendo que o Brasil tinha 2 refinarias na Bolívia, que eram nossas, a gente pagou para fazer e os caras só tomaram. E daí tomou numa boa. Pagou uma merreca, um pagamento simbólico, e nós perdemos 2 refinarias lá. Endividamento da Petrobras de 2003 a 2015, você sabe quem governou o país nessa época, chegou a 180 bilhões de dólares, 900 bilhões de reais. Passamos a ser a empresa mais endividada do mundo. É por quê? Refinarias começaram a ser feitas, 3 não concluídas. Depois você pode me explicar por que a pobreza foge para a riqueza e a riqueza não foge para a pobreza? Depois você pode me explicar quando o muro de Berlim caiu, foi a Alemanha Oriental que fugiu para a Alemanha Ocidental e não ao contrário? Você pode me explicar, porque é os cubanos que fogem para Miami e não os americanos para Cuba? Você pode me explicar, que são os nordestinos e os nortistas que fogem para o sul e sudeste e não o contrário? Você pode me explicar, ô peito de pombo, por que o Nordeste é governado pelo PT e há fome, miséria, desemprego e analfabetismo durante 500 anos, seu filho de uma puta do caralho?
Você quer lógica maior do que isso, seu burro? Você é um idiota, cara. Você é um jumento, você não consegue ver o desenvolvimento das regiões onde o PT não governa, seu filho da puta. Você não consegue ver os continentes mais ricos do mundo, aonde não tem o socialismo, seu velho desgraçado filho da puta. Bom dia a todos. Quinta-feira, 5 de dezembro. Acordo hoje com a matéria no jornal O Globo. Polícia Federal apreende contrato de reforma de R$900 mil em casa de Bolsonaro declarada por R$98.500. O que a Globo quer com isso? Mostrar que eu estou lavando dinheiro, que eu vendi algo que não me pertencia e estou investindo numa reforma lá na Vila Histórica de Mambucaba. Detalhe, fiz a reforma sim, de R$900 mil e paguei em Pix. Tudo declarado no imposto de renda. Inclusive o valor da reforma, obviamente. Essa casa eu adquiri, ou melhor, a construí nos anos 90, sem problema nenhum. Rede Globo não tem nada de ilegal. Paguei com Pix também, vou mostrar para vocês isso aí. Ou seja, tudo legal, sem problema. A mensagem que o Globo quer passar é que eu teria lavado R$900 mil, vendendo talvez algo que não me pertencia, eles gostam de fazer isso aí, para poder investir num patrimônio meu. Se deram mal mais uma vez. Agora, quem vazou esse contrato, segundo a própria imprensa, foi a Polícia Federal. Polícia Federal, vocês aprenderam muita coisa da minha mesa. Inclusive, 3 páginas de um inquérito. É isso mesmo? Vazem essas 3 páginas do inquérito. Ficaria muito feliz com esse vazamento. Bom dia a todos. Até a próxima fake news da Globo ou de outro órgão de imprensa. Um abraço a todos. Bom dia a todos. Sábado, 7 de dezembro. Estou aqui no aeroporto de Passo Fundo, retornando para Brasília. Mais uma vez o Globo, uma página inteira sobre a obra em Mambucaba. Dizem que eu não requeri licença, mas, de acordo com o que dispõe o Código de Obras do município do Rio de Janeiro, é dispensado. Não foi aumentado nem diminuído 1 metro sequer dessa obra. Aqui vocês estão vendo a comprovação do parágrafo 2º, ou melhor, do artigo 2º. Mas a casa foi mobiliada em grande parte com móveis da Casa Bahia. Globo, tá ficando feio. Polícia Federal, que vazou esse contrato. Estou aguardando o vazamento daquelas 3 páginas daquele inquérito de 2018. Mais ainda, vamos dar mais um passo. Rede Globo, estou à disposição de vocês para 2 ou 3 horas ao vivo, vocês me inquirirem sobre o que bem entender. Joias, vacina, golpe, baleia, leite condensado, carpas, moedinhas no lago, seja o que for. Estou à disposição de vocês. Tenho certeza que vocês terão a maior audiência da história do Brasil. E mais ainda, eu quero só 30 minutos para falar sobre o nosso Brasil, como está a vida do brasileiro hoje em dia e como estava há 2 anos atrás. E mais ainda, nesta matina que eu estou provocando vocês para realizar comigo, como eu acho que a equipe de vocês, de jornalistas, é muito fraca, vocês podem convidar para somar-se ao time de vocês o Andrei Rodrigues, que é o presidente da Polícia Federal, bem como o Fábio Schor, o dono do inquérito dos golpes. E da Rede Globo, está lançado o desafio, vão me sabatinar ou vão continuar com medinho e fazendo essas matérias porcas, como por exemplo, a de hoje, repito, a manchete é: obra de Bolsonaro não teve alvará e usou firma do cunhado de aliado do PL. Ficou feio. Rede Globo, estou aguardando a resposta de vocês. Mais uma razão para a gente ficar
Em casa. Você não saia de casa. Ficando em casa. Permanecendo em casa. Ficar na sua casa. Fiquem nas suas casas. Todo mundo em casa, só sai quem não puder mesmo, sai de máscara e guarda uma distância de 2-3 metros. Como é que eu farei pra dar comida a cidadãozinho aqui, ó? Eu vou ter que roubar nesse país? O caos vem aí, a fome vai tirar o pessoal de casa. Ninguém pode impedir o meu direito de ir vir. Decreto inconstitucional, eu não obedeço. Chora de tristeza? Eu choro de raiva. Bom, gente, nós vamos terminar aqui, tá? Para evitar maiores complicações, tá bom? Então, a gente não vai ter mais live, tá bom? Desculpe, uma boa noite a todos e uma feliz Páscoa a todos. Temer minimiza a tentativa de golpe. Abre aspas, só é para valer quando as Forças Armadas estão dispostas. A Folha também traz essa reação do Temer. Temer minimiza revelações sobre golpe e compara 8 de janeiro com atos contra a reforma da Previdência. Não acreditamos que houve trama qualquer que fosse levar a cabo qualquer tipo de execução que fosse constituído como sendo golpe. Mais uma tentativa de levante político contra a imagem do presidente Bolsonaro. E aí fica um pouquinho mais claro quando se coloca 2026 em voga e também a eleição do Trump. Lembrando, temos a eleição do Trump que já está sinalizando mudanças em várias dessas questões de combate à corrupção, combate às injustiças, a censura que está sendo praticada aqui no Brasil. Então isso pode, de fato, tornar a situação para que esses personalidades aí que estão gerando toda essa tirania do Brasil podem ficar mais acuados daqui a alguns meses. Então isso é um fator político aí a ser considerado. A outra coisa a ser considerada, em termos de imagem política da direita, não há outro representante da direita hoje capaz de ascender à presidência da República que não o presidente Bolsonaro. E quanto mais existe um ataque, sobretudo dessas instituições que estão em violação das suas competências, fica mais claro o quanto o sistema ainda vê ele como sendo o único representante. Eu sempre falei, eu acho que o Centrão tem tudo para colocar um candidato próprio aí. Tirando o presidente Bolsonaro, abre o campo para o candidato do Centrão. E quem é que poderia ser esse candidato antissistema, que é o que eu acho que a população quer, na verdade? Seria o presidente Bolsonaro, uma narrativa de reforma, tal qual existe lá nos Estados Unidos, como existe também na Argentina, nessa função de querer desarmar esse sistema que vê a população brasileira como sendo estorvo. Então eu vejo que a oposição está indignada com mais um levante desse, não se sustenta legalmente, na minha opinião, como todas as outras tentativas não se sustentaram, e eu acho que isso vai, na minha opinião, até promover um levante popular ainda maior contra o sistema se isso realmente for levado mais a fundo, como eu acho que eles querem levar, exatamente pelo medo aí da eleição do Trump.